Olá! Após a repercussão da música Faraó, o Deus da banda One Service, eles estão lançando uma nova música, Eu Vou. E para conversar sobre esse lançamento, qual a proposta da música, sobre todas as novidades da banda e para a gente conhecer também um pouco sobre a banda, eu recebo aqui hoje o Lucas. E hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Fica com a gente. Lucas, seja bem-vindo, é um prazer conversar com você. E antes da gente entrar no tema central, que é justamente o lançamento da música Eu Vou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a banda, sobre, o objetivo de vocês com a música, como foi que vocês surgiram. Eu dei uma olhada dei uma stalkeada, na verdade, no canal de vocês, eu achei muito interessante, achei bastante gente, né, no grupo, e eu queria até perguntar se quantas pessoas fazem parte. Eu vi que tem um coral muito bonito. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o grupo. Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, em poder falar aqui um pouco do que a gente faz. A One Service começou há 7 anos atrás, em dezembro, né, assim, final de dezembro, já para entrar um ano novo, e nós começamos com um intuito, com um propósito de realizar missões urbanas. Não posso dizer assim, bom, projeto de missões, porque engloba muita coisa, mas urbanas, algo que atendesse as cidades aqui de São Paulo capital, as comunidades em especial. Até que em um desses encontros que a gente fez em uma praça, alguém filmou e colocou no Instagram. Nós nunca tivemos a pretensão de estar onde estamos hoje, né, então tudo que tem acontecido foi conduzido por Deus. Ah, e postou o produtor da Priscila Alcântara, o Johnny S, nos viu através do Instagram, nos convidou para um projeto de uma música chamada Girassol, e aí desde então nós nunca mais paramos de gravar e de participar, colaborar com outros artistas, né. Então a veia mesmo do One Service é essa, atender a comunidade, não só a comunidade cristã, mas a comunidade com todo, levando Jesus, alegria para as pessoas, né. E qual é a identidade musical de vocês? Vocês são mais ali pro pop, pro rock, pro hip hop, como é que é? Descreve pra gente. Olha só, todos os grupos que eu participei, eu já venho de uma história de corais, eu participei de outros corais, mas o que eu percebi foi que a maioria deles acabava nichando muito, os grupos e falando apenas com um grupo só. Então eu tentei encontrar uma forma de falar com todos os tipos de pessoas, com todos os gostos e todos os gêneros, sem perder a nossa identidade, que sim, é inspirada no trap, no R&B, gospel, nos corais, inclusive, americanos, música pentecostal americana. Então a gente tem um pouco de tudo, equilibrando ali as linguagens dentro dos nossos discos, né, dos nossos projetos. Eu comecei aqui a abertura falando sobre uma música anterior, né, que foi Faraó, Deus, que teve grande repercussão também. Mas entrando agora na música em si, que é Eu Vou, como é que foi que nasceu essa música? Quem foi que escreveu? Vocês falam muito sobre vulnerabilidade, né, é algo muito forte, e eu gosto bastante do começo, que é bem forte, bem significativo. Como é que foi que surgiu tudo isso? Olha, essa música o Senhor me deu através de uma oração, né. Eu estava aqui no escritório orando, buscando a Deus inspiração, buscando a Deus respostas de outras coisas, e começou a vir essa melodia primeiro. Aí eu falei assim: "Então eu vou juntar a melodia com a oração que eu estou fazendo agora". E foi assim que nasceu essa canção, na verdade é um testemunho vivo mesmo essa música, sobre uma oração que eu fiz aqui nesse quarto aqui.
algo que eu achei bem interessante, que eu até anotei aqui, que ele começa assim, você começa assim: "Oi Deus, sou eu de novo". Esse trechinho, eh, muitas vezes é retratado como um meme na internet, né, mas é algo Aham. forte, a simbologia de que você inicia desse jeito, né. Sim, 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 sim. É a repetição da oração, né, aguardando uma resposta que eu queria ter ouvir algo, totalmente diferente do que Deus me disse nessa oração, né, como resposta. Ela também fala sobre conflitos internos, dor, né, orgulho. Você acredita que hoje existe uma maior dificuldade das pessoas em lidarem com esses sentimentos? Total, eu acho que o maior problema emocional, o fator principal dos problemas emocionais da sociedade hoje, das pessoas hoje, é o orgulho. Então, aprender a lidar com isso e a controlar isso, através das escrituras, né, com a visão da palavra de Deus, daquilo que Deus nos diz, assim, é o propósito. E tem um trecho que fala assim: "As suas lágrimas vão regar o chão da sua fé". O que essa mensagem representa, assim, para vocês na prática do grupo? Não existe, não existe testemunho fake. O testemunho ou ele é real ou ele é só uma história. E todo testemunho deixa em nós marcas. Todo testemunho carrega junto um processo. E nesse processo a gente precisa passar por ele chorando, como o salmista diz, chorando e semeando, né? E fazendo com que a nossa fé seja fortalecida em Deus. Então, parte desse lugar aí. Lucas, se você pudesse dizer qual o seu propósito de vida, não só como representante de um grupo, como cantor, como autor, né, compositor, na verdade, você diria que seria? Levar mais e mais pessoas a conhecer Jesus. Levar as pessoas a conhecer o evangelho real da cruz. E sobre a gravação do clipe, como é que foi? Eu vi que foi em São Paulo mesmo, né, na Bola de Neve, como é que foi todo esse processo de gravação? Isso, isso. Foi no antigo Olímpia, né, onde hoje é a igreja Bola de Neve, uma das maiores igrejas aqui de São Paulo, do Brasil. Olha só, foi bem, assim, intenso, porque paralelo a essa gravação, no dia nós estávamos participando de um programa, uma competição de corais no programa do Marcos Mion na Globo. Então, essas indas e vindas aí do Projac para São Paulo, no dia da gravação, inclusive, nós viemos direto do Rio de Janeiro para o local da gravação, só pegou a roupa e fomos para a gravação. Então foi um dia bem assim, intenso, mas que marcou muito as nossas vidas, porque nós não esperávamos o público que nós recebemos no dia da gravação. Tinha aproximadamente 3.500 pessoas. Claro, foi uma gravação gratuita, mas nós não esperávamos. Como é que a gente vai fazer para encher esse lugar? E deu sold out, assim, e foi muito marcante para nós. E mais do que isso, o nome de Jesus foi glorificado, né? Essa foi a nossa maior alegria. E vocês, assim como muitos cantores atualmente, vocês estão lançando faixas, né, não lançam diretamente o álbum inteiro. Isso é uma jogada para justamente prender as pessoas? Por que que vocês resolveram adotar também esse estilo de lançamento? Vamos lá. Primeiro que nós seguimos aí as diretrizes da nossa gravadora Universal Music, a Renata e toda a equipe da Universal, que é incrível. E também por um motivo, esse projeto é um projeto de 10 faixas e ele é dividido em blocos. Então esse é o primeiro bloco, ou seja, o primeiro EP desse projeto.
que tem Faraó Deus, Yahvé, Eu Vou, Nada Impossível É. Essas são as primeiras músicas que são divididas por bloco. O próximo bloco tem uma outra mensagem, sim, dentro desse tema, A Grande Comissão, né, que é o nome do álbum. Agora, Lucas, você falou que a banda já tem 7 anos, né, de progresso, enfim. Nesses 7 anos, qual a resposta que você vê do público em relação a vocês? Olha, nós recebemos muito carinho e nós somos acolhidos, principalmente por jovens e adolescentes. Sim, muitos, dores aqui dos 30 a mais, no meu caso, e tem outras pessoas aqui do grupo também, mas a grande maioria do nosso público é dos adolescentes e jovens, principalmente no ambiente pentecostal ali na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus do Madureira foi uma das igrejas que nos recebe e nos acolheu com tanto carinho. Então a gente sempre recebe uma resposta muito boa e é recíproco. E qual é a relação de vocês com a igreja local? Eu pergunto isso porque, muitas das vezes, quando bandas ou cantores conseguem atingir um sucesso, um reconhecimento, né, nacional ou internacional, acaba, se afastando, de certa forma, até pela agenda intensa, da sua comunidade, da sua comunhão ali com os irmãos da igreja, de congregar, que é importante. Como é que funciona isso para vocês? Sim. Aqui nós temos uma regra, todo mundo precisa estar enraizado em alguma comunidade, que a pessoa assim: "Ah, eu não consigo servir por conta da demanda, mas eu estou lá, eu sou um participante de eu estou ligado a um corpo, né, eu estou ligado a uma comunidade". Então essa é uma das regras que nós temos. Nós não queremos ser um grupo de desigrejados ou de pessoas que não vão à igreja em nome de outras coisas, entende? Então, nós temos um limite até assim, muito difícil a gente atender agendas, por exemplo, de domingo, ou não pode ser os 2 períodos, tem que ser ou manhã ou à noite, para dar tempo do pessoal aqui servir nas suas igrejas, né, suas comunidades. E você falou também no começo da entrevista sobre missões urbanas. Vocês são envolvidos também em Hum. relação a isso? Que tipos de Olha, missões nos são últimos essas? meses sim. Ó, geralmente nós vamos em abrigos, ah, hospitais. Nós vamos voltar às ruas, fazendo ali uma missão, uma uma um outro tipo de abordagem, né, mas a gente vai para onde a gente é convidado para estar nesses lugares, nesse ambiente de servir as pessoas, nós estamos lá. E por que para vocês é tão importante esse servir as pessoas? Olha, eu sempre falo aqui para o pessoal assim, ó: "Quem não serve para servir, não serve para nada". O reino de Deus é sobre servir. O reino de Deus é sobre oferta. Você oferta a sua vida para Jesus, para o reino de Deus, para as pessoas. Quando você serve as pessoas, você serve ao reino de Jesus Cristo. Agora, Lucas, para quem for ouvir a música Eu Vou se identificar, principalmente com as dores, os anseios, se sentir também vulnerável através da letra, da melodia e do que a música quer passar, o que que você gostaria de falar para essas pessoas? Essa música, ela é um testemunho, mas ela também é uma canção que encoraja pessoas, que gera uma expectativa em Deus, que gera esperança, né? Esse é o intuito dessa canção, que você seja tocado, que você se identifique com essa oração que nós fizemos e que o Espírito Santo fale ao teu coração de maneira que você tenha um rumo para a tua vida e entenda quem você. Aqui caiu para mim, para você. Não, mas pô, aí a resposta é essa. Você consegue fazer só essa pergunta pra ele aqui?
repetir a resposta. Vasco, Boston. Tá bom, ok. Lucas, eu vou refazer essa última pergunta, porque deu uma travada aqui, ok? Tudo bem para você? Hum, ok, sem Tá, problemas. perfeito. Já. É isso, pessoal. Ok. Lucas, agora, para quem for ouvir a música, eu vou se identificar com as dores, com os anseios, com a vulnerabilidade. Que tipo de mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Essa canção é uma canção que precisa e deve gerar uma expectativa em Deus, esperança e aumentar o nível da fé das pessoas, de quem ouvir. Esse é o propósito dessa canção, assim como foi comigo aqui, como essa maneira que Deus falou comigo, essa resposta que Deus me deu, e essa resposta também seja resposta para a vida de quem ouvir, e que quem for alcançado por essa canção se identifique com essa ser humanidade, né, com essa vulnerabilidade que nós temos, mas que o Espírito Santo também fale ao coração de cada um. Amém. Agora, Lucas, e sobre os novos projetos de vocês, da banda? Dá um spoiler aí pra gente. Olha só, nós ainda temos 2 EPs desse tema aqui, a Grande Comissão, a serem lançados com uns collabs assim incríveis, né? Não posso dar spoiler ainda, mas tem muita coisa boa ainda para ser lançada desse projeto, a Grande Comissão. Pedir para o pessoal, se nós, quem puder, no nosso Instagram também, o One Service, você vai encontrar lá, e acompanhar aí os próximos lançamentos. Tá muito bom. Eu já ia pedir isso, né, justamente para você deixar o contato de vocês, mas eu tenho uma última pergunta, Lucas. Eu sei que a gente já tocou nesse assunto, mas eu queria que você definisse qual é o objetivo da banda, o propósito da banda One Service. O propósito do One Service é levar Jesus para todas as pessoas e em todos os lugares, aonde nós não conseguimos ir presencialmente, que através da internet, aqui do streaming, as pessoas sejam alcançadas e o nome de Jesus seja glorificado. Esse é o nosso propósito. Nossa, Lucas, muito obrigada. A gente gostou muito de conhecer um pouquinho da história. A gente já sabe onde encontrar vocês, né? É um projeto muito bonito que trabalha, além de compor músicas muito boas sobre cristocêntricas, né? Também tem essa missão, esse propósito voltado aí para servir pessoas, que foi o que o nosso Cristo, né, deixou para gente. Além do ide, tá embutido aí esse servir, e vocês representam esse objetivo com muito afinco. Amém. Amém. Ô, gente, muito obrigado pelo convite. Espero que vocês sejam abençoados por tudo que nós temos produzido aqui. Amém? Muito obrigado. Obrigada a você. E para você que nos acompanhou até aqui, também nos acompanhe nas nossas redes sociais, @oficialcomunhão, e no nosso site. Até a próxima!